Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, que nos fortalece, que nos mantém de pé. Nós não podemos deixar nenhum dia sequer, nem uma hora sequer, nem um minuto sequer, nem uma fração de segundo sem buscarmos a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos conduz a fazermos o que é certo. É a presença do Senhor que nos conduz à perfeita direção, ao caminho, à verdade, à vida. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desliga o áudio e vá falar com o Senhor. Fale com Deus. Nós precisamos falar com Deus. Expresse a Ele o seu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano e Salvador da tua vida. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 20 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21, onde nós vamos falar do servo bom e fiel. A Bíblia vai nos dizer assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glórias ao Senhor por estes versos, por este verso específico. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, servo bom e fiel. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta: como tem sido a sua fidelidade a Deus mediante ao pouco? Mediante as crises, mediante as adversidades, mediante quando você está rodeado de pessoas mundanas, de pessoas que não escolheram ainda Jesus como Senhor e Salvador. Ou talvez nem vão escolher, porque a alguns foi permitido um espírito de entorpecimento. Mas eu quero perguntar a você que me ouve o pão diário todos os dias: como tem sido a sua fidelidade a Deus no pouco? Quando você vive crises, quando você passa por lutas, você continua sendo fiel a Deus? Quando você vive em meio a pessoas que não servem a Deus, você é daqueles que até esquece que serve a Deus? Você esquece facilmente que você é um homem, uma mulher que lá atrás escolheu Jesus como Senhor e Salvador? Você passa por momentos que você esquece que és um adorador? Como é seu estado de vulnerabilidade? Você é bastante vulnerável mediante as situações de adversidade, de tribulação, de luta, de deserto? Porque sabia que é no deserto que nós somos altamente mais tentados? Olha só, Jesus, quando foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali ele foi tentado por Satanás. É em meio às crises, é em meio às adversidades que nós somos altamente tentados pelo diabo, e ele tenta exatamente na nossa fidelidade a Deus. E será que nós temos resistido ao diabo? A nossa carne tem resistido ao diabo em meio a essas situações, a esses contextos, em meio às provações?
em todo o tempo, em todo o contexto, em toda circunstância ou lugar, rodeado de quaisquer pessoas. Nós precisamos manter e buscar sermos fiéis a Deus. Servo fiel, principalmente no pouco, porque nós somente entraremos no gozo do nosso Senhor se nós suportarmos com gozo, paciência nossas provações, sendo fiéis. Mas às vezes nós temos negligenciado o nosso chamado. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Olha, existe um propósito de Deus acima de tudo, em qualquer lugar onde você esteja, em qualquer circunstância, em qualquer situação, e esse propósito é para que você edifique vidas e seja edificado. Esse propósito é para que você se porte como referência de fé. Seja dentro de um quarto de hospital. Às vezes você está rodeado de pessoas incrédulas, mas existe um propósito de Deus naquele lugar. Não negligencie o teu chamado. Anteontem, a minha filha me deu um testemunho e eu quero dar esse testemunho aqui com vocês. Ela está lá no Pantanal pescando. E ela disse assim que iria ter o sorteio dos guias que iriam conduzir as pessoas nas pescarias, nas canoas. E ali ela fez uma oração. Olha, eu fico até emocionada. Ela orou para Deus entregar um rapaz, um guia que fosse uma pessoa de Deus. E no outro dia o guia perguntou para eles: o que vocês bebem e querem que coloque na caixa? A gente bebe só água e refrigerante, e zero. E no decorrer do caminho, aquele guia perguntou, depois de um tempo: vocês são evangélicos? Eles disseram: somos. Ah, eu sabia. Eu comentei com meu amigo, eu acho que aquele casal é evangélico, porque eu vi uma luz diferente na vida deles. E conversa vai, conversa vem. E a minha filha falou: olha, existe um propósito de estarmos juntos com você, porque ontem eu fiz uma oração para que Deus colocasse um servo dele a nos dirigir aqui nesse barco. E aí ele disse: olha, eu já fui diácono, estou afastado. O Senhor colocou aquela vida ali para que, mediante a fidelidade da minha filha, do meu genro, eles ministrassem sobre aquela vida, para que aquela vida volte para os caminhos do Senhor. E se eles negligenciassem o chamado e ficassem tímidos, calados, no comodismo? Olha, existe um propósito de Deus acima de tudo na sua vida. Não negligencie o seu chamado, seja fiel ao Senhor. Porque às vezes nós negligenciamos o nosso chamado por timidez, por comodismo, por incredulidade, por achar difícil demais evangelizar as pessoas, por achar difícil demais se portar como cristão, ou por comodismo, ou até mesmo porque nós não vivemos totalmente no Senhor e até esquecemos quem nós somos e por que fomos chamados. Não negligencie, principalmente em meio às crises, onde você é altamente tentado. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, porque foste fiel durante a crise, a adversidade, porque foste fiel em meio a pessoas que não me servem, porque foste fiel e se manteste na fidelidade.
entra no gozo do teu Senhor. É a nossa fidelidade nos nossos compromissos com Deus que fará com que nós alcançaremos os céus. 1 Tessalonicenses 5:24, o Senhor é fiel, o qual também o fará. E antes, ele diz para nos mantermos de espírito, alma e corpo irrepreensíveis no Senhor, até a vinda de Jesus Cristo. Estevão sendo apedrejado até a morte, se manteve fiel, olhando para os céus, falando com Jesus e adorando. Pedro e Tiago foram presos porque falavam de Jesus. A igreja sempre foi perseguida porque fala do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas nós temos que nos manter fiéis. Você, igreja do Senhor, seja fiel. Seja fiel até o fim, porque aquele que for fiel até o fim herdará a coroa da vida. Amém? Seja fiel no pouco, seja fiel no muito, mas seja fiel principalmente no pouco. Sim, porque quem é fiel no pouco costuma ser fiel no muito. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifesta teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche essa vida com a tua presença, Senhor. Derrama do teu mover, derrama da tua presença, Deus, em nome de Jesus, porque a tua presença nos faz nos mantermos fiéis a ti. Que sejamos fiéis ao Senhor até o fim, Deus. Deus, se porventura nós afastarmos, nos persiga, Pai de amor, mas não nos deixa, Senhor. Em nome de Jesus, sê como meu ouvinte do pão diário, Pai, guardando, sustentando, protegendo. Ah, Deus, como Tu és bom, como Tu és bom. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Seja cheio da presença do Senhor. Compartilhe esse áudio, esse devocional, sai espalhando, é um pedido que te faço. E inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.